que falta a gente ver agora? O último passo que a gente vai ver aqui é o seguinte, nessas estratégias todas, é o que a gente poderia pensar para evitar ser tão vulnerável a um adversário, certo? Como não ser vulnerável a um adversário. É isso que é a nossa meta agora. De todas as técnicas que a gente viu, a gente percebeu o seguinte, cara, elas funcionam bem se os números forem aleatórios. Se os números vierem aleatórios, você vai conseguir funcionar, vai conseguir um bom resultado, até mesmo com o linear, e a carga baixa. O quadrático já funciona melhorzinho, o de compressão funciona bem se você tiver uma carga um pouquinho mais alta, mas ainda assim, se a carga começa a ficar muito alta, provavelmente hashing não é a sua escolha, não deveria ter sido a sua escolha. Você vai ter que aumentar a tabela ou escolher uma outra estrutura. Mas todos eles sofrem o problema do adversário. Se o adversário sabe o que você está fazendo, a estratégia que você está usando, se ele sabe qual que é a função que você está usando, se ele sabe qual que são as constantes que você está usando, ele consegue gerar sequências que vão fazer com que o resultado fique muito ruim, fique muito feio para o seu lado, tá? Ok, agora a gente vai tentar fazer alguma coisa que evite isso. Como é que eu posso fazer para evitar isso? Bem, nós tivemos um caso parecido, que é um caso de um método que ele tinha um bom comportamento médio, mas um péssimo comportamento no pior caso. E se você não queria correr o risco de cair no pior caso, qual foi a solução que a gente encontrou lá? Bem, que método é esse e qual foi a solução que a gente fez lá? Foi o quick, tipo, você embaralhava o vetor antes. Exato. Você usava o tipo aleatório. Esse foi o motivo pelo qual você saiu que a dupla. Tá, eu não entendi o final que você falou? O quick, como a gente usava Uhum. o vetor antes, Sim. a gente designava um pivô aleatório. E a estratégia do pivô aleatório é parecida com o que o duplo faz. Por isso eu achei que ele seria melhor. Não. O duplo tem o problema de que o duplo ainda é previsível, entendeu? O duplo ainda é previsível. O duplo ele funciona um pouco melhor, mas ele ainda é previsível. Se o cara sabe qual é a constante que você está usando, ele deixa de ser, ele é passível de ser atacado, certo? Só que aí a gente poderia fazer. Bem, primeiro, a gente poderia fazer isso que você está falando aí. A gente poderia fazer esse cara assim, ó. A gente poderia usar aqui, ó. Antes, esse cara, bem, esse é Ruby. Eu estou definindo funções dentro de um if, tá? Coisa que Ruby eu posso fazer. Eu posso criar aqui um deixa eu ver aqui, sei lá, vou chamar um D, e esse cara aqui vai ser um range de 100 mais 50. O único problema é que esse cara aqui pode não ser um número primo. Eu teria que fazer alguma coisa para garantir que esse cara fosse um número primo. Mas de qualquer forma, basicamente eu estou calculando um valor aleatório e aí eu vou pegar e colocar esse valor aleatório aqui. Se eu faço isso, esse programa está funcionando assim. Antes de eu crio a tabela hash e eu sorteio um número para usar no hash duplo. Aí, isso aí é o suficiente para que nenhum adversário consiga me quebrar as pernas. Por quê? Porque ele não é capaz de saber qual que é o pulo que eu estou dando no hash duplo. Porque o hash duplo, ele depende esse cálculo aí para tentar descobrir qual que é um valor aleatório que eu vou estar utilizando, certo? Isso aqui seria uma maneira de solucionar. Só não funciona bem porque esse daqui você teria que garantir que você pega um número primo, então você teria que testar se o número aleatório que foi gerado é primo, e se o número não for primo, você tem que pegar e gerar outro, e tentar outro até achar um número primo, e testar primo às vezes não é barato. Então, mas a ideia por aqui funcionaria. Quer dizer, é a mesma ideia do Quick. Como é que você faz para um cara não poder te atrapalhar escolhendo o pivô de forma adversária? Você não deixa ele saber como é que você escolhe o pivô. Quer dizer, você sabe. Ele sabe, putz, o cara vai escolher o pivô na hora que o programa estiver rodando. Então não tem como eu me antecipar e colocar as coisas para o pivô ficar ruim. Não tem nada que eu possa fazer para escolher o pivô, colocar as coisas numa ordem ruim, porque eu não sei a ordem que ele vai utilizar. Ou eu embaralho a função, o vetor antes. Embaralhando o vetor antes, você entrega o vetor arrumadinho para atrapalhar o quick, você embaralha o vetor
entrega para o Quick, o Quick vai funcionar, porque daí, se você embaralhou bem, ele vai ter o comportamento médio, muito provavelmente, tá? Ok, existe uma solução para você fazer a mesma coisa com o hashing, e aí é o que normalmente o pessoal chama de hashing universal, não sei porque é um nome tão pomposo assim, mas é basicamente a fórmula está fechada, a fórmula é essa daqui, ó, que a gente está usando aqui, certo? Eu vou explicar como é que é essa fórmula. Basicamente no hash universal, você tem, além do M, você tem 3 parâmetros adicionais. Um parâmetro que é fixo, isso aí o cara pode saber que parâmetro que é esse. Esse aqui é o parâmetro P, que é para ser um número primo. Alguém confere aí para mim se o 2017 é um número primo ou não? Alguém confere aí? Então, beleza. Então, beleza. Então, ele é um número primo. Então, esse número o cara pode saber que número é esse. Só que existem 2 parâmetros adicionais que eu uso, que é um parâmetro B e o parâmetro A, e esse parâmetro é sorteado. Ele é sorteado. E ele é sorteado na hora que eu começo a rodar. Eu comecei a rodar o programa, eu sorteio isso, e isso aí fica fixo ao longo do meu programa todo, certo? E aí, uma vez que ele está fixo ao longo do programa todo, ele vai, sempre que eu for calcular o hashing aqui, ele vai fazer essa conta. A conta que eu estou fazendo aqui, olha lá, o parâmetro A, ele está sendo utilizado aqui para fazer essa multiplicação. É como se eu tivesse sorteado do compressão lá também, certo? Eu estou fazendo essa multiplicação. Aqui eu não preciso nem fazer quadrático mais, porque isso já não é tão relevante assim. E aí eu somo com o parâmetro B. Então, basicamente, aqui é como se eu tivesse feito... É como se no começo do programa eu tivesse decidido uma linha. Eu escolhi uma linha aleatória, certo? Eu escolhi uma linha aleatória. O B é aonde a linha encosta no eixo X, certo? E o A é a inclinação dessa linha. E esse daí é feito de forma aleatória, ok? E aí eu pego esse cara, divido por esse P aqui, é importante que eu faça isso daí também. Bem, tem a prova para isso, eu não consigo elaborar a prova aqui, mas existe como você mostrar que eu tenho que fazer essa operação aqui com P, e aí depois eu pego e faço o resto por M. Quando eu faço o resto por M, aí eu resolvi o problema, e aí esse cara aqui vai me dar um hashing que tenha a distribuição que eu espero, tá bom? Esse P pode ser grande também, esse P pode ser um número bem grande. Normalmente ele é grande, eu só fiquei com preguiça de tentar chutar um primo grande, mas ele é um primo maior. Ele tem que ser maior que M, qualquer P maior que M funciona, mas o ideal é que ele seja um P bem grande, um número primo bem grande, certo? E aí, esse cara aqui, se você for olhar, o comportamento dele é muito parecido com o comportamento dos outros também, certo? Tá, deixa eu trocar, né? Vou trocar aqui por universal. Ok. Não deu colisão. Como assim? Agora eu fiquei admirado. Não deu colisão. Não é esperado que não dê colisão. Espero até que não tenha feito nada errado. Ah, sim. Claro, não deu colisão porque eu estou fazendo o X de 1 em 1. Certo? Que era aquele cara que foi feito para poder dar o problema no outro. Então nós vamos fazer aqui, beleza, deu alguma colisão, certo? Deu alguma colisão. Repara que o universal ele não tem a característica dele dar menos colisão do que os outros. Não é isso que você busca com o universal. O que você busca com o universal, João? Que ele não seja... Exato, que ele não possa ser derrubado por um adversário facilmente. Aliás, não tem como o adversário derrubar agora, porque a única maneira dele derrubar é se ele conhecer o A e o B, mas nem eu conheço o A e o B. Só o programa que está rodando vai conhecer o A e o B, então não tem como eu fazer para ele gerar as coisas de forma adversária, tá bom? Só isso também. Se você não tem essa situação do adversário, se a distribuição das chaves é normal, e você tem uma carga razoável, você pode ver que qualquer um dos caras ali funciona bem. E aí, quanto mais simples, melhor, tá bom? Eu não tenho como fazer, eu não tenho como quebrar as pernas desse carinha aqui. Eu não tenho como escolher o X. Tá certo? Eu poderia fazer aquele truquezinho aqui, né? Mas naquele cenário que a gente estava fazendo o truque
de achar o adversário, a gente tem que imaginar assim, olha, eu estou mexendo no meu código aqui, que eu estou gerando números que eu vou passar para o sistema. Eu vou mandar esses números via internet para tentar derrubar o sistema que não está aqui, certo? Por isso que eu falo como um adversário. Aqui nesse caso eu posso até fazer isso. Só que vai depender do A e o B que eu estou usando. Ninguém garante que o sistema está usando o mesmo A e o mesmo B que eu. Certo? Então você consegue garantir que ele é bem isso mesmo. É bem isso. A melhor maneira de você nunca deixar que alguém descubra a sua senha é você não saber a sua senha. Ok? Tá bom.